Seu meu amado, bem-vindo de volta aos personagens da Bíblia. Pega lá a sua Bíblia, pega seu caderno de estudos, pega seu lápis, sua caneta, ora ao Senhor, vem conosco, vamos estudar mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Tamar. Tamar quer dizer palmeira. E você já deve ter ouvido também a respeito de uma tamareira, tem a mesma origem. Então, Tamar, palmeira. Esta mulher era cananita, ela não era da tribo de Israel, nenhuma das tribos. Mas ela foi tomada por Judá para ser esposa do seu filho. Vocês lembram? Judá tinha 3 filhos. Que era o mais velho, Onã, que era o segundo, e Sulá, que era o terceiro. Então, Judá pega Tamar, ele escolhe Tamar dentre as cananitas para ser esposa do seu filho O problema é que não era uma pessoa muito boa, não era uma pessoa muito digna. E Deus estava insatisfeito com ele e o tomou. Em verdade, morre, né? E, segundo o costume da época, como ele morreu sem filhos, como ele não tinha descendência e ele era o primogênito, o costume da época dizia que o próximo filho, o segundo na linha sucessória, deveria tomar a esposa do irmão e dar-lhe descendência. O que acontece é que Onã não gostou disso, ele não queria fazer isso, ele sabia que os filhos que ele tivesse de Tamar não seriam dele, seriam de E, portanto, ele evitava ter filhos com Tamar. Ora, e aí, dessa maneira, também Onã morre sem ter filhos. E Tamar fica viúva tanto de quanto de Onã sem ter filhos. O que acontece é que Judá ficou um pouco assustado com essa circunstância. Ele já havia perdido 2 filhos, ele tinha Sulá, que era o mais novo, e ele não queria perder também Sulá. Então o que ele faz? Ele despede Tamar, ele manda Tamar para a casa dos seus pais, né, na Cananéia, e aí ele diz a Tamar que quando Sulá ficasse homem, quando Sulá crescesse um pouquinho mais, então ele iria chamar. É óbvio que isto não aconteceu. Muito bem, o que acontece agora é que Tamar fica na casa do seu pai, em roupas de viúva, chorando a sua viuvez e esperando que Sulá ficasse mais velho. A palavra fala no capítulo 38 de Gênesis, nós estamos quase terminando Gênesis, né? Ele fala no capítulo 38 essa história toda. E a Bíblia fala então que Judá, depois de viúvo, já viúvo, ele sobe para uma cidade para fazer a tosquia das suas ovelhas. E contam isso para Tamar. E aí o que ela faz? Ela se fantasia, ela se veste de prostituta e fica no caminho por onde ela sabe que Judá vai passar. E ela seduz Judá. Ela seduz Judá e Judá então propõe a ela se deitar com ela, né? Porque ele imagina que seja uma prostituta. E aí Tamar, sabendo que essa sua atitude poderia provocar a sua morte, porque na verdade ela não deveria estar fazendo isso, mas ela armou uma situação para resolver a questão, né? Ela pede um penhor, ela pede algo para Judá. E Judá só tem consigo o seu selo, que era um símbolo dele, né, da família dele, um cordão que ele tinha e o cajado que ele possuía. E aí o que acontece? Tamar fica com estas coisas, já prevendo que lá na frente ela seria acusada de prostituição e, portanto, ela seria apedrejada, ela seria morta. Né?
E o que acontece é que Judá engravida Tamar, ele engravida Tamar. E aí ela vai embora para a casa dos seus pais, volta à sua rotina com as suas vestes de viúva, etc. E aí quando a barriga começa a aparecer, e veja, ela está grávida de gêmeos, né? Quando a barriga começa a aparecer, vão fofocar para Judá. Olha lá, olha o que acontece. E acusam Tamar. Olha lá o que está acontecendo. A tua nora acaba de pecar. Ela se prostituiu e ela está esperando um filho, não se sabe de quem. E Judá fica muito irado. Ele fica muito irado e aí ele vai para Tamar exatamente para cumprir aquilo que a regra determina. A regra determina a morte de Tamar, determina que ela seja morta por apedrejamento, né? O adultério, a prostituição era punido com isso. E aí, quando Tamar percebe que a sua vida está em perigo, ela diz o seguinte: muito bem, vocês querem saber de quem eu engravidei? Eu engravidei do dono deste selo, do dono deste cordão, do dono deste cajado. Foi um tapa na cara de Judá. Foi, na verdade, um banho de moral, vamos dizer assim. Por que moral? Porque Judá tinha falhado muito com ela. Judá tinha despedido ela sem rumo, sem nada. Ela estava sendo envergonhada por Judá, porque ela havia sido rejeitada, ela havia sido mandada de volta para a casa dos pais, sem filhos, sem futuro. Isso, naquela cultura, era muito grave, era muito problema. Então, Tamar, ela dá uma lição em Judá. E aí Judá reconhece, Judá diz, ela foi mais correta do que eu. E desta história, em verdade, nascem Perez e Zerá. São os dois filhos que nasceram de Judá em substituição a Er e Onã. Muito bem. Existiam outras mulheres com o nome de Tamar na Bíblia? Sim, existem. Existe uma filha de Davi, então Davi teve uma filha chamada também Tamar. Ela é filha de Davi com Maaca e é uma filha que foi abusada por um seu irmão, pelo Amnon. Amnon abusa de Tamar, né, que era um seu irmão. Você vai encontrar isso, meu amado, lá em 2 Samuel, no capítulo 13. Absalão fica muito zangado porque era irmão de Tamar e ele não aceitava isso, ele achava que isso era muito grave e ele acaba matando o seu irmão por esta afronta. Então, a morte de Amnon, porque Amnon abusa de Tamar. Absalão tem uma filha e dizem alguns historiadores que ele deu o nome à sua filha de Tamar, exatamente, para homenageá-la. Então, além desta Tamar de Judá, nós também temos duas Tamares, uma Tamar filha de Davi e uma Tamar filha de Absalão. Para a gente fechar, meu amado, aqui a descendência. Olha como as coisas acontecem, Então, Judá pega como sua esposa Sua, que era também cananita, e ele tem Er, Onã e Selá. Er e Onã morrem, eles eram esposos de Tamar. Com a estratégia de Tamar, ela tem dois filhos, Perez e Zerá. De Perez, nós vamos ver o nascimento de Hezron, de Arão, de Naasson e de Salmão, todos na sequência, uns filhos dos outros. Salmão vai casar com Raabe e vai ter Boaz. Boaz se casa com Rute, que é de Moabe, que é da tribo de Moabe, filho de Ló, vindo de Ló. E aí nasce Obed, nasce Jessé e finalmente o rei Davi.
Amém, meu amado. Bons estudos.